Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Vamos agora para a nossa aula de ciências, tá bom? Eu vou ser o mais breve possível por conta do nosso horário, mas na próxima aula eu reforço esse conteúdo com vocês e explico um novo conteúdo, tá bom? Estou em falta na aula de ciências por conta dos outros que estavam um pouco mais tensos, tá? Esse conteúdo é super tranquilo de ser trabalhado. Muito tranquilo mesmo. Então, inicialmente, nós vamos estar falando sobre os tecidos, os órgãos e os sistemas, que todos eles se complementam. E eu trouxe minha amiga Dioninha, tinha um Dionão, que é o esqueleto, né? E trouxe minha amiga Dioninha para poder estar mostrando para vocês conforme eu for explicando, beleza? Então, vamos lá. Tecidos, órgãos e sistemas. Número 9, tá? Vamos lá. Um conjunto de células com funções específicas, damos o nome de tecido. No corpo humano existem diferentes tipos de tecido que se juntam para formar os órgãos. Vamos lá, por partes. Um conjunto de células com funções específicas, damos o nome de tecidos. Nós vimos que um conjunto de células, as células têm as funções específicas, tá bom? Cada tipo de célula. Então, esse conjunto de células vai estar formando o quê? O tecido, tá bom? E os diferentes tipos de tecido, eles se juntam para estar formando para estar formando os órgãos, tá bom? Então, um conjunto de células específicas formam o tecido. E o conjunto dos tecidos vão estar formando os nossos órgãos, tá bom? Os quais podem desempenhar uma ou mais função no organismo. O estômago, um dos órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, por exemplo, é formado por vários tipos de tecidos, tá bom? Então, dentro do nosso estômago, que é responsável por digerir, né, os nossos alimentos, ele tem mais de um tecido dentro do nosso estômago, tá bom? Para poder exercer de fato essa função da digestão dos alimentos, para estar digerindo os alimentos, beleza? O órgão que trabalha em conjunto para desempenhar uma mesma função formam um sistema. A integração de todos os sistemas do corpo constitui o organismo. Então, o órgão, gente, ele não trabalha sozinho. Os órgãos do nosso organismo, eles vão estar sempre dependendo um do outro. Se um para de funcionar, outro órgão vai ficar prejudicado. Se tem um órgão que não funciona muito bem, outro órgão fica prejudicado e assim por diante, tá? Então, os órgãos, eles dependem um do outro. E esse conjunto dos órgãos, eles vão estar formando um sistema, tá? Por conta que cada órgão tem a sua função e cada um vai depender do outro, eles vão estar formando um sistema, tá bom? E a integração desses sistemas, ou seja, a integração da função de todo o nosso organismo, vai ser o organismo, tá bom? Então, mais uma vez, os conjuntos das células específicas com funções específicas formam os tecidos. Conjunto de tecidos vão formar os órgãos. Os órgãos, cada um tem a sua função, mas eles sempre vão depender do outro para que ele possa funcionar, para que ele possa estar trabalhando direitinho. Que isso vai formar o quê? O nosso sistema, tá bom? E todos funcionando direitinho, tudo bonitinho, é o nosso organismo, tá? Que a gente tem vários órgãos, tem as veias, as artérias, tem os sistemas, que vai estar tudo formando o nosso organismo, beleza? Vamos lá. Olhando aqui por partes, por meio de desenho, o que foi falado. Inicialmente temos a célula muscular. E o conjunto das células musculares. E o conjunto das células musculares vão estar formando o quê? Um tecido muscular, tá bom? E esse tecido muscular, ele vai estar no nosso estômago, né? Com as camadas musculares, tecido epitelial, né? Formando aqui o nosso organismo, tá? São as camadas musculares, tem um tecido epitelial que vai estar formando o nosso organismo, tá? Mais uma vez, livro Conquista, página 9, tá bom? E dentro do nosso órgão, né, que é o conjunto dos tecidos que vai formar um órgão específico,
Nós vamos para o sistema. Quando eu digo o sistema, com licença, Joninha, vou abrir ela aqui para vocês darem uma olhadinha, gente. Deixa eu ver se aqui a câmera fica boa. Pode ser que algum órgão caia, porque tem uns que estão soltos, tá? Tô tirando aqui o tórax, tá? A nossa costela que protege nossos órgãos, tá bom? Para nós vermos. Vou tirar o bichinho, porque o bichinho tá caindo, isso aqui, nosso pulmãozinho, tá bom? Tá caindo. Aí eu vou deixar ele aqui pra gente conseguir visualizar os que estão embaixo, tá bom? Aqui, deixa eu baixar só mais um pouquinho a câmera pra vocês visualizarem. Agora sim. Se vocês observarem, os órgãos que estão sendo mostrados aqui são os mesmos órgãos que estão sendo mostrados no livro de vocês, tá bom? Temos, para poder chegar no estômago, a gente tem um tubinho aqui atrás, assim, que é o esôfago, tá? Que está mostrando aí no livro de vocês, tá bom? Que é esse bem daqui de cima, que fica como se fosse por trás, tá? Temos aqui o nosso fígado, tá bom? Temos aqui embaixo o nosso pâncreas, que fica mais ou menos aqui embaixo assim. Temos o estômago, que é essa parte bem daqui. Tem uma vesícula que fica no cantinho, entre o nosso estômago e o fígado, tá bom? Temos o intestino delgado, que é esse do meio. Temos o intestino grosso, que é o que fica em volta. E o reto, que é a continuação do intestino grosso, que é por onde saem as fezes, tá bom? Que é o nosso reto, tá? Então, esse tubinho bem aqui no nosso intestino, ele vai ser como se fosse um cano. Sabe na nossa casa os canos que passam água? Não é verdade? Nesse intestino aqui, ele vai ser como se fosse um processo te encaminhando, né? Para mandar o cocôzinho embora do seu organismo, tá bom? Então, se vocês pararem para observar, os dois trabalham juntos. Mas a comida que está no estômago, ele vai digerir e vai mandar para onde? Para o intestino. Depois, vai para o intestino grosso para poder ser pelo reto. Entendeu? Então, todos aqui, eles vão estar trabalhando em conjunto, eles vão estar trabalhando num sistema, tá bom? E o conjunto de tudo isso daqui vai formar o nosso organismo, tá? Esse sistema que nós vimos aqui é o sistema digestório, tá? É o sistema da digestão. Quando a gente se alimenta, quando a gente vai digerir o alimento e botar o alimento para fora, o restinho, tá bom? O que acontece? Quando é a mesma coisa das bactérias e dos fungos, eles decompõem e pegam os nutrientes. Nosso organismo é a mesma coisa. Tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente consome, ele vai retirar os nutrientes, retirar tudo que for bom para o nosso organismo, até o que também não, né? E colocar no nosso organismo. E o resto, ele vai mandar embora, seja líquido ou seja sólido, tá bom? Então, todo alimento que a gente consome, por isso que a gente tem que estar procurando consumir coisas boas, né? Alimentos saudáveis, orgânicos, nada de processados, industrializados. Por quê? Porque todo alimento tem dentro dele uma composição. E o nosso organismo vai tirar de dentro daquele alimento componentes que vão estar nutrindo o nosso corpo de alguma forma. Seja gordura, seja agrotóxicos, seja conservantes. O nosso organismo vai estar sugando para dar energia para o nosso corpo, certo? Então, ele precisa retirar esses nutrientes dos alimentos para que ele possa nutrir o restante do corpo inteirinho. Essa é a função do sistema digestório, tá bom? Beleza, vimos aqui essa questão. Na próxima página, o desenho aqui ele está bem amplo, né? Para mostrar os tecidos para vocês. Temos aqui tecido nervoso, epitelial, temos o sanguíneo. Desculpa, trocou o despertador aqui. Vamos lá, mais uma vez, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido cartilaginoso, tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético e tecido ósseo, tá bom? Então, temos todos esses tecidos que são os agrupamentos, que são as células juntas, como eu já falei para vocês, com funções específicas, que vão estar formando o tecido de várias partes do nosso corpo, tá bom? Vamos lá. Eu vou deixar essa aula de hoje, porque já está no horário de ir embora, até esse momento, tá bom? A gente vai falar só até o tecido, não vou passar uma atividade sobre isso, nem nada. É só pra gente dar início, dar uma abertura para esse conteúdo que é muito amplo,
tá bom? Que é muito cheio de informações que são muito pequenininhas. Então é necessário que a gente tenha muita atenção quando a gente for fazer essa questão. Então aqui nós sabemos que a junção das células com a mesma função forma o nosso tecido. Os tecidos juntos vão formar o quê? Os nossos órgãos. Os órgãos trabalhando em conjunto, o sistema. E todo esse sistema, que gestório, reprodutor, entre outros, ele vai estar formando o nosso organismo, tá bom? Então é sempre um dependendo do outro, é como se fosse uma escadinha. Um vai fazendo parte do outro, tá bom? Então vamos finalizar nossa aula de hoje aqui e daremos continuidade daqui, da página 10, que é a questão dos tecidos, na próxima aula. Amanhã mesmo eu vou ver se eu consigo já dar uma aula de ciências pra gente dar continuidade, porque hoje a aula de matemática foi um pouco densa, né, da resolução de atividades e tudo mais, então acabou puxando um pouco mais, tá bom? Mas eu vou me organizar direitinho com as outras matérias para amanhã a gente já dar um pouco mais de continuidade nesse conteúdo de ciências, tá bom, gente? Então fica combinado desse jeito. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.